Obrigado por estarem conosco em mais um episódio do Podcast do Pulmão, podcast da Sopterge. Esse é nosso episódio de número 14. Eu sou Leonardo Pessoa, presidente da Sopterge, professor da UF de pneumologia aqui em Niterói. Estamos aqui na nossa sede, no Largo do Machado. Estou com meu companheiro e amigo, Dr. Renato Zambuja, mestre em Ciências Médicas pela UERJ e parceiro da diretoria Sopterge. Olá, Renato. Olá, Léo. Olá, espectadores. Vou começar, como sempre, fazendo aí alguns avisos, né? As inscrições para o Pneuma em Rio 2025 já estão abertas, né? O nosso congresso de Pneumologia e Fisiologia do Rio de Janeiro. Entra lá no site da Sopterge, onde você pode ver os detalhes, fazer a sua inscrição e garantir sua vaga. Pausa um pouquinho o podcast agora, vai lá e já garante a sua vaga para o Pneuma em Rio. Lá também você pode ver as regras para o envio de trabalhos científicos e também a programação preliminar que já está no site. Não deixe de vê-la, está espetacular e a gente espera por vocês lá. Aproveito também para pedir para você que está nos assistindo, seguir a gente no nosso canal, né? E convida algum amigo que se interessa pelos temas da pneumologia para também seguir a gente. O nosso tema de hoje é tratamento ambulatorial da DPOC e hoje temos um convidado especial, Léo? Sim, muito honrado. Nós recebemos o professor Alexandre Pinto Cardoso, professor de pneumologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, MD-PhD em Ciências Pneumológicas e membro das comissões de DPOC da Sopterge e da SBPT. Bem-vindo, Alexandre. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, professor. Obrigado. Eu que agradeço o convite da Sociedade de Pneumologia e Fisiologia do nosso estado, acima de tudo desta administração, que tem feito um trabalho espetacular, estendendo o nosso conhecimento a camadas antes pouco perceptíveis do que nós fazemos aqui. De modo que a honra é toda minha. E, em especial, por ambos os meus entrevistadores, digamos assim, eu tive a honra de tê-los como aluno. E como vocês já perceberam, a essa altura superaram de muito esse professor. Professor Alexandre, vamos começar então. Muito grato por sua gentileza. Feito o diagnóstico, como a gente abordou no episódio anterior, correto da DPOC, o quadro clínico compatível, a espirometria compatível com a doença, a história de exposição ao tabagismo. A partir deste momento, qual é o próximo passo agora? Como se começa o tratamento da DPOC? Excelente pergunta. Como é que eu abordo esta pessoa que é portadora de doença pulmonar obstrutiva crônica? Isso é muito importante. É uma pessoa. Nós tratamos uma pessoa que tem doença pulmonar obstrutiva crônica. Por que isso é importante? Porque, sendo crônica, ele precisará ter uma relação de confiança, né, com o seu médico, de confiança com os estabelecimentos de saúde que o vão acolher e tratá-lo, para que ele possa, eventualmente, seguir as nossas orientações. Acima de tudo, porque uma das primeiras questões que temos que abordar para com ele é se ele ainda continua utilizando o tabaco, que, como sabemos, é o principal agente causal da doença pulmonar obstrutiva crônica. E para nós enfrentarmos essa situação, precisamos ter um bom relacionamento. Ele precisa também, e além disso, nós somos o porta-voz da verdade, é que ele conheça o que ele tem, saiba o que esperar do que lhe será oferecido, para que ele se torne um parceiro, né, do seu médico, né, daquela pessoa que o está assistindo, para atingir bons resultados. Estabelecer o que pode ser atendido, conseguido, e o que eventualmente não possa ser atendido. E a primeira questão é, se ele ainda fuma, ele precisa ser aconselhado, estimulado a deixar este vício. Alguns chamam de hábito, mas eu costumo colocá-lo como um vício. E explicar a ele a importância que tem dele abandonar esse agente causal, que, em continuando, poderá trazer malefícios para a sua condição, estimulá-lo e dar uma devida importância a esta condição. Quanto mais importância o médico dar a essa condição, mais sensibilizado ficará a pessoa, aquele paciente, a entender a importância de mudar essa atitude e deixar de fumar.
E podemos estimulá-los, aconselhando e, eventualmente, assumindo o protagonismo de orientá-lo do ponto de vista terapêutico. Eu acho que essa é a primeira questão que temos que enfrentar. Aliás, a segunda. A primeira é conhecê-lo bem. A segunda, explicar o que é que ele tem. E começar por, muito provavelmente, na maioria das vezes, aquela condição que lhe levou a ter essa situação de doença, de incapacidade que ele hoje, eventualmente, apresenta. Uma vez vencida essa etapa, né, nós vamos agora falar o que nós podemos oferecer do ponto de vista farmacológico, né, a essas pessoas. Né? E, para isso, é importante que nós saibamos quem é esse paciente, quais são os seus sintomas, né, o que predomina na sua condição clínica, em outras palavras, qual é o seu fenótipo, qual é a apresentação clínica que ele nos traz. Ele é um tossidor crônico, né, ele já teve exacerbação no passado, né, quando você faz, é a primeira anamnese, ele não tinha um diagnóstico anteriormente, né, então é importante você conhecer, saber com quem que você está lidando, para que você possa oferecer para ele a melhor terapia possível, depois que ele, naturalmente, parar de fumar. A pedra fundamental do tratamento dos pacientes com DPOC, Renato e Léo, são os broncodilatadores. Durante muito tempo, nós éramos órfãos dos broncodilatadores que herdávamos aqueles que vinham da asma brônquica. Ao longo do tempo, a ciência evoluiu e passamos a ter alguns broncodilatadores indicados especificamente para esta condição clínica, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Pergunto ao Leonardo e ao Renato se podemos até decliná-los, né? Os agonistas beta-adrenérgicos de longa duração, temos alguns tipos, o formoterol, o indacaterol, o vilanterol, o olodoterol, né? Temos desenvolvido derivados atropínicos, o tiotrópio, o mecledínio, glicopirrônio, e que, dependendo da condição do paciente, dependendo da sua clínica, dependendo de sua adaptação a este ou aquele dispositivos, iremos oferecê-lo. E também, é claro, de acordo com a sua gravidade e necessidade. O senhor mencionou, né, a gravidade de cada paciente, mas como que é o caminho para eu definir entre os diferentes pacientes quais que se beneficiam de quais broncodilatadores, sozinho ou em associação? Pois é. Dependendo da gravidade, o espectro do paciente portador de DPOC é bastante amplo. Ele pode ser um ex-tabagista ou tabagista, ter tosse com expectoração e alterações funcionais incipientes. Essa é a única queixa dele, que às vezes ele nem sabia, ele foi a você por outra razão, ou a um médico por outra razão, era fumante, se fez os exames que o classificaram como portador dessa condição e você vai enfrentar essa condição clínica. Então, eles têm poucos sintomas. Nós sabemos que existe um questionário de avaliação de sintomas, né, que nós chamamos de CAT, né, da sigla inglesa. Né? Se ele tem mais expectoração, se ele tem mais tosse, se tem mais falta de ar, e se ele tem um número arbitrário, digamos assim, de menor ou maior que 10, você vai classificá-lo como pouco sintomático, com a função pulmonar pouco comprometida. Então, esse paciente é candidato a usar um único broncodilatador. A minha experiência pessoal, o que eu prefiro é um derivado atropínico. Mas não está absolutamente equivocado começar com agonista beta-adrenérgico, né? Seja o formoterol, seja o indacaterol. Né? E aí você começa e como se propõe todas as normas para todos os pacientes, para qualquer condição, você vai reavaliá-lo à frente, se ele respondeu a essas medidas ou não respondeu segundo os seus critérios. É importante dizer que mesmo nas fases iniciais dos pacientes com DPOC, se você compará-los, né, com pessoas que não têm essa alteração, tem uma pequena restrição, por exemplo, ao exercício. Né? Ele tem uma certa hiperinsuflação ao fazer exercício, então ele se beneficiará, mesmo que na fase inicial, de um broncodilatador. Então eu começaria assim. Por outro lado, não é? Se ele já estiver na primeira consulta, na segunda vez que nos chegou, Renato, né, com sintomas um pouco mais alentados, com mais expectoração, eu posso considerar a possibilidade de, eventualmente, já começar, embora seja uma primeira consulta, com associação de 2 broncodilatadores. Né, e fazer a proposta, explicá-los, e é uma questão que à frente certamente iremos discutir, de como usar, o que ele prefere, experimentar, ensiná-lo a se apropriar daquela forma de usar aquele medicamento. E aí vamos
conduzir dessa maneira, com uma associação já inicial de 2 broncodilatadores, que sabemos que é melhor que um. Promove uma maior broncodilatação, reduz a hiperinsuflação. E ainda, né, para responder completamente a pergunta dele, Leonardo, eu teria que dizer o seguinte: se já sabemos, ele nos conta a história, embora seja um paciente de primeira vez, que teve, no ano que antecedeu a entrevista, uma exacerbação, né, ele teve que se internar, teve que ir ao pronto-socorro, ou faz isso repetidamente, isso já nos acende um sinal de alerta. Pode ser que ele precisa de uma associação de uma outra droga, e que, aí, mercê de outras avaliações, nós poderemos prosseguir, né? Ele provavelmente poderá precisar de uma terapia tripla. Mas, para isso, manda também a boa norma, além desse dado, que é um dado importante, é sintomático, exacerbou, né, via a função pulmonar dele como está, né, é interessante que tenhamos também um exame, um hemograma, para que possamos nos ajudar a classificar melhor essa pessoa com essas alterações, então propor de início alguma uma proposta, seja de terapia tripla ou manter a dupla, e permanentemente reavaliá-los num determinado intervalo de tempo. Esses pacientes, esses grupos ou fenótipos ou perfis de pacientes tem nomes, né? Assim, são os grupos do GOLD, esses que você destrinchou com esses perfis, é o A, B, E. Né? Uma pergunta: esses pacientes do A não me são frequentes no meu dia a dia. Eu desconfio que esses pacientes estão em casa por hipopercepção ou estão nos não pneumologistas. Mas quando, eventualmente, eu recebo um paciente desses, do tipo A, com poucos sintomas e sem crises ou com crises raríssimas e leves, eu proponho que, excepcionalmente, ao contrário da maioria dos pacientes com DPOC, que esse sim possa usar a medicação só sob demanda, só SOS, só quando necessário. Os demais regularmente. Mais ou menos assim que pensa? Isso mesmo, Leonardo. Tem certas características, tem certas condutas, né, que não estão exatamente estandardizadas para todos. Vai muito do perfil, de como você encara, não é? A medicação sob demanda, não é uma possibilidade, e no documento que você mencionou, que nos ajudou a classificar os pacientes do GOLD como A, B e S, uma das suas categorias, é um norte para que a gente possa falar a mesma linguagem, né? E tanto aqui como na América do Norte ou na África do Sul, nós estaremos dando as informações para os nossos interlocutores, não é daquilo que o paciente é portador, né? E haveremos de nos entender desta forma. Mas o meu raciocínio aqui para os amigos, para os colegas, né, que estão nos ouvindo, é o seguinte, né? Então, eu iria utilizar um medicamento de demanda para uma doença que é crônica, que está em evolução. Então, eu utilizaria sob demanda quando ele tivesse uma exacerbação. Então, eu fico um pouco assim em dúvida se essa seria a melhor conduta do que usar rotineiramente uma condição que, de acordo com os próprios documentos do GOLD, né, teriam 2 momentos e faces importantes: reduzir eventuais sintomas presentes, não é? E reduzir riscos futuros. A prescrição sob demanda não previne os riscos futuros, né? Ele está tratando, eventualmente, uma exacerbação presente, não é? Então, embora o documento GOLD aborde essa questão, né, eu apresento assim uma singela ressalva em relação a como fazer isso, não é? E porque também, se nós refinarmos a avaliação desse paciente oligossintomático, nós vamos encontrar diferenças. Se ele fizer um teste cardiorrespiratório de esforço, você vai encontrar diferença. Ele está relativamente hiperinsuflado, né? Mas, então, eu opto por utilizar rotineiramente. Então, mas é uma opção. Uma dificuldade que nós enfrentamos, Renato, é que às vezes o paciente não quer. Eu não sinto nada, né? Eu tenho uma função pulmonar limítrofe, mas eu faço tudo o que tem. Então é uma questão, uma decisão compartilhada. E nessa decisão compartilhada, devemos declinar as nossas razões.
Tenho a mesma angústia forte em relação à asma no step 1 e 2, em que a doença pode remodelar, né, escapando um pouquinho do assunto, a inflamação pode ser perene, mas a gente está usando a medicação só quando o paciente tem sintomas, né? Eu tenho essa angústia na asma. Eu coloco aí um ponto, né, que quando a gente fala do paciente Gold A, né, que você mencionou, é um paciente que, ainda que oligossintomático, que tem sintomas. Que para eu poder chamá-lo de DPOC, como a gente falou no episódio passado, ele precisa ter sintomas, ter o fator de risco e ter a espirometria após broncodilatação documentando uma relação VF1-CVF menor do que 70%. Então, algum grau de sintomas esse paciente tem. Ele não vai ter um CAT maior do que 10, né, que já colocaria ele em Gold B, ou a escala de Spiné maior do que 2, mas ele já tem algum grau de sintomas, né? Então, esses sintomas podem ser aliviados no broncodilatador e a gente pode também estar prevenindo riscos futuros, de perda acelerada de função e exacerbações. Mas o MRC dele pode ser 0 se a gente não usar CAT. Mas se ele for um paciente que não tem sintomas, talvez ele nem mereça o diagnóstico de DPOC. Se ele tem a espirometria documentando um tifenol menor que 70 após broncodilatação, foi tabagista, mas ele é absoluto zerado de sintomas, faltaria um dos critérios diagnósticos para ele ter DPOC, né? Que é ter sintomas. Então, talvez seja asmático, né? Mas eu não sei. Mas nesse sentido, sem querer sair também muito do tema que nos foi proposto, diz respeito à classificação do paciente que tem DPOC e não fuma, e não tem outro fator de risco. Ele não está exposto à fumaça, ele não está exposto à biomassa, né? Mas ele tem DPOC. Então, ele não tem o fator de risco. Será que ele é DPOC? Essa foi uma discussão que apareceu no congresso recente, lá em São Francisco, né? Numa bela pró e contra, né? Aliás, de língua latina, né? Em que um tema foi discutido, que talvez fosse uma resposta de um outro tipo de doença, porque a doença tem que ter uma causa, tem que ter etiologia, né? Mas é uma discussão que vamos é uma ciência inacabada, né? É interessante. E entra, acho que o terceiro ponto, que é o paciente que tem sintomas, tem o fator de risco, mas você faz a espirometria normal. E é um PRISM, uma espirometria normal, ele ainda não fecha o critério para DPOC, esse paciente já merece tratamento ou não? Sim, outras provas de função pulmonar mais sofisticadas e mais capazes em observar algum tipo de alteração, e em observando se nessas outras provas de função você pode oferecer o diagnóstico de DPOC, é uma boa discussão para um outro podcast. Alexandre, fala um pouquinho mais para a gente sobre os broncodilatadores disponíveis no mercado, seja um broncodilatador num dispositivo inalatório ou a dupla, né? O que a gente tem no nosso arsenal terapêutico para auxiliar os nossos pacientes com DPOC? Como nós declinamos ainda há pouco, né, nós temos, do partido geral para o particular, agonistas beta-adrenérgicos, dos quais destacamos o formoterol, que é o mais antigo deles, né, que tem uma possibilidade de atingir o seu melhor funcionamento de 12 em 12 horas. Né? Depois vieram o indacaterol, né, que tinham duas apresentações, 300 e 150 miligramas, e que oferecia a possibilidade de ser feito uma vez ao dia, portanto, a cada 24 horas. Né? Temos o vilanterol, que é uma variante também importante do agonista beta-adrenérgico, que nos permite fazer a cada 24 horas. Existia anteriormente, não isolado especificamente para o DPOC, o salmeterol, que ele chegou a ser usado para o DPOC, mas como uma gambiarra, digamos assim, da asma brônquica, né? Então, esse do ponto de vista de agonistas beta-adrenérgicos. Por outro lado, temos o tiotrópio, né, que foi o primeiro dos derivados atropínicos, digamos assim, de muito sucesso, de muito bom efeito. Eu não falei do holodoterol, né, que também é um outro agonista beta-adrenérgico, para já depois falar das eventuais associações. Né? O glicopirrônio e o miclinídeo, né, são da mesma linhagem, digamos assim, e com efeitos análogos. Todos esses dois, o miclinídeo e o glicopirrônio, tiveram, para entrar no mercado, a comparação com o tiotrópico, que era o padrão, digamos assim, ouro de comparação para que pudessem, nos estudos pivotais, né, serem considerados. Né? E aí houve a possibilidade de associação desses dois agonistas, digamos assim,
não agonista beta-adrenérgico, né? Mas da função pulmonar, levando à redução de uma coisa que é muito angustiante, acima de tudo, para os pacientes mais graves, que é a hiperinsuflação pulmonar, que é o que impede a pessoa de exercer as atividades habituais, eventualmente fazer exercícios, né? Sabemos que a dupla broncodilatação é melhor do que uma nesse quesito, né? E as associações, elas existem. Do holodoterol, não é, com o tiotrópio, por exemplo, né? Existe a associação do vilanterol com o meclinídeo e do glicopirrônio com Indacaterol. Indacaterol. Está no mercado ainda. Pois é, está no mercado ainda, né? Sob formas de ministrar diferentes, né? Então, a dupla associação, ela existe e cumpre, a meu juízo, um certo papel no tratamento desses pacientes, uma certa facilidade posológica, não é? Mas é o que temos, respondendo assim especificamente a sua pergunta. E entre essas 3 opções de dupla terapia que a gente tem disponível, assim, como escolher por um ou por outra? É igual a escolher qualquer uma das 3? Existe alguma forma de a gente selecionar qual que a gente vai escolher para esse paciente em específico? Pois é, eu vou responder pelo final, para esse paciente específico, né? Essa que é a questão. Porque, vou dizer assim, de um ponto de vista mais geral, né? Do ponto de vista mais geral, nós temos que compartilhar essa decisão com o cliente. De que maneira? Né? Claro, levando em conta do que ele é portador, mas de qual dispositivo que ele melhor se adapta para utilizar aqueles medicamentos. Por que eu falo isso? Porque, do ponto de vista de estudos ou de comparações em estudos observacionais, né, para os pacientes, não estou falando daqueles exacerbadores e tal, né, os efeitos são bastante semelhantes da associação holodoterol com tiotrópio, né, do vilanterol com o meclidínio, do glicopirrônio com o indacaterol, são semelhantes, digamos assim. Então, nós temos que testar com o paciente, ver com que ele melhor se adapte, né, para que ele possa, de fato, utilizar e obter todos os benefícios possíveis. Isso é um dilema. É um dilema. Então, o que eu estou dizendo para você, eu não prefiro exatamente este ou aquele, né? Eu vou submeter, né, o meu quesito, né? Eu acho que ele precisa usar uma dupla broncodilatação. Será esse ou aquele? E vou testar para ver como que ele se adapta no primeiro momento. Se ele continua se adaptando no segundo momento, diria o Léo, que é um estudioso da adesão, né, e das dificuldades de uso de dispositivos, para que você mantenha ou não. E muitas vezes, né, embora tenham resultados semelhantes nos estudos pivotais, para aquele paciente, você muda exatamente quase a mesma coisa e ele melhora. Por quê? Porque o dispositivo facilitou a entrega do que o medicamento quer fazer, aonde nas pequenas vias aéreas as coisas ocorrem. E esse entendimento da técnica muitas vezes é individual, né? O paciente se adapta melhor a esse, outro a esse. Tem algumas coisas assim, é individual, é claro que é individual, né? Então, tem alguma coisa que varia assim, de pessoa para pessoa, né? Às vezes, quando os pacientes vão ao meu consultório, eu realizo uma espirometria simples com a prova broncodilatadora. Se o paciente nunca usou um dispositivo, ao fazer aquilo, eu estou ensinando ele como é que ele faz, ele vai inalar, ele vai fazer e tal, né? Então, quando eu vou lhe fazer uma prescrição de um medicamento inalado, aí ele faz igual aquele, ele não sabe do que se trata, é um agonista de curta ação e tal, né? Mas ele já fez uma primeira aproximação. E eu, às vezes, digo, esse não vai ser melhor para o senhor, porque ele teve dificuldades ali, então eu já senti que ele não seria capaz de sozinho, não é, ter o melhor daquele medicamento. Então, aí eu explico para ele, olha, temos aqui, não é, eu coloco à mesa, né, vamos ver qual que o senhor se adapta com o dispositivo. Aí ele vê e tal, e aí seleciono mais ou menos, não é, uma tentativa e erro, não tenho a pretensão de acertar 100%, não é, no primeiro momento. E vamos ver o que vai acontecer, né? E com a resposta que ele poderá ter. É assim que eu me conduzo, entendeu? E sempre checando, essa é uma das orientações que recebemos sempre de você, do Leonardo especificamente, a cada consulta você tem que... mas eu não estou sabendo. Sim, então faz aí.
Vamos ver. Então, eu acho que isso é muito importante, porque também você está valorizando a prescrição que você fez, o paciente está se sentindo importante, está sendo cobrado de uma condição, isso aumenta a ligação, isso fica muito interessante para a pessoa que vai usar um remédio praticamente a vida toda. Um adendo, me permite, os mecanismos inalatórios, uma dessas combinações de broncodilatadores se utiliza com cápsula. E eu sinto, nada científico, que os pacientes gostam muito de mecanismos inalatórios com cápsulas. Eles ouvem, sentem e veem a cápsula vazia, mas isso não é absolutamente garantia de qualidade da técnica inalatória e bom uso da medicação. Mas a gente tem, para quem gosta e para quem se adapta, ótimo que tenhamos, né? O Ellipta é um mecanismo, eu considero o mais simples para se aprender, para se fazer, para se montar, é algo bastante simples. Por outro lado, o Respimat em névoa é o mais difícil de se ensinar, de aprender. De montar o aparelho. De montar, é desanimador. Mas, por outro lado, o mecanismo de névoa, por vezes, é mais fácil de aspirar nessas situações, com uma vantagem que eu vou informalizar o nosso bate-papo aqui, já que a gente tem passaporte para isso, vou me arriscar, vou usar aqui. Eu não sei de onde me veio a ideia, eu ensinando um determinado paciente, já faz bastante tempo, a usar o tiotrópio ainda no passado, e eu falei, o senhor fumava, tabagista, ou melhor, portador de DPOC, quase sempre tabagista. Ele sim, o senhor lembra ainda como traga? Ele lembra. Eu falo, fundamentalmente isso, você só tem que botar o ar para fora e quando apertar a tecla aqui, o senhor traga esse aparelho. Brilhante a técnica inalatória. Desde então eu uso e ninguém erra. Então hoje eu tenho a dificuldade com o Respimat na montagem, mas eu uso esse jeito informal, finge que é um cigarro e traga, como nos velhos tempos, né? Como o senhor, quem já interrompeu o tabagismo. E eles se saem muito bem. É a linguagem, né? Eu acho que nós precisamos chegar às pessoas, né? Nem sempre o nosso discurso, né? Tem até muitos trabalhos sobre análise do discurso. O que você fez com bastante brilhantismo, né? É levar a ele uma linguagem que ele entende. Né? Ele então entendeu. É para aspirar? Tá bom, agora eu entendi. Né? Então você inspire com força, tal. Então, às vezes, a pessoa não percebe. Agora, quando você faz uma analogia, né, com essa, né, eu me lembro aqui de uma analogia, colegas, de números, né, de números. Nós temos cerca de 392 milhões de pessoas com DPOC no mundo. É mais que a população do Brasil. Quando você compara, você vê a importância de que tem uma condição clínica com essa expressão mundial. Nós temos 232 milhões, segundo o IBGE de 2023. Né? Então, você veja o que significa essa discussão que a Sopterge está trazendo para todos nós. Seria dos países mais populosos do mundo. Pois é. Se tivesse um país com essa quantidade de pessoas. Né? Foi uma coisa importante. Sigamos? Sim, tínhamos também, fomos apresentados a um aparelho que media a capacidade inspiratória do paciente para a gente verificar a que mecanismo ele se adaptaria melhor do que a outro, mas ele não está aprovado no Brasil, infelizmente, na minha opinião. E, professor Alexandre, então, quando é que nós devemos, eu sei que não é maioria, mas quando é que nós devemos adicionar a dupla de broncodilatadores um corticoide inalável e transformar essa terapia em tripla? Eu acho que não é nada eventual e raro, mas passa longe de ser a maioria, concorda? Eu concordo que não é a maioria. Né? Então, uma primeira coisa que é sine qua non, né, é se ele tiver asma também. Sim, né? Porque ele não está proibido de ser fumante e ter asma brônquica. Né? E asma brônquica manifesta, clínica, ele sabe, mas ainda assim fumava. Ou então a possibilidade de ter asma. Né? Nós temos pacientes que fumam, que têm obstrução, etc., e que têm uma asma leve. Né? Então ele tem uma broncodilatadora positivíssima, né, que não deve excluí-lo necessariamente do TDPOC, mas ele foi fumante, ele tem alterações outras, mensuradas por outras ferramentas. Então, em relação a essa associação, não há dúvidas, devemos tratá-los. Né?
Agora, em relação a outros, digamos, fenótipos, né, de expressão, nós temos que há estudos que nos evidenciam que há um pequeno grupo, né, em torno de 5%, 10%, dependendo de como você porta, que poderia se beneficiar dessa tripla associação. Seriam aqueles que têm mais tosse com expectoração, para usar um critério clínico muito importante, a meu ver, né? E esses pacientes que têm tosse com expectoração, eles exacerbam um pouco mais do que aqueles que não têm essa expressão tão gritante, tão importante, né? Então, tosse com expectoração, que exacerba e que pode ser acompanhado de uma alteração hematológica com aumento dos números de eosinófilos. E aí tem pontos de cortes os mais variados, né? Aqueles que têm um ponto de corte acima de 300, né, não resiste muita dúvida que talvez ele se beneficiasse, né? Talvez porque temos que fazer a medicação e ver se ele de fato responde, né? Acima de 150 ficaríamos, não é, digamos assim, não entre o vago e o implícito, mas ficaríamos a meio caminho, mas que valia, se ele continua exacerbando, uma tentativa no sentido de minimizar esta condição importante que são as exacerbações no paciente com DPOC. A exacerbação não é um ponto e vírgula, é uma coisa importante que tem impacto funcional e prognóstico de vida. Quem exacerba vive menos e vive pior do que quem não exacerba. Então é importante a gente proteger, né, essa pessoa, né, dentro daquele critério do documento Gold, de riscos futuros. Este é um risco muito importante que pode ser modificado. Então, aí, nesse critério, a gente exerce a possibilidade de usar a terapia tríplice, né? Tríplice, que foi o que você perguntou. Há uma outra discussão entre se fazemos a tríplice ou a dupla, tendo como dupla um agonista beta-adrenérgico por hipótese e com um corticoide. Corticoide? Com corticoide inalado. Porque às vezes você vê, o paciente chega, ele tem isso que ela está fazendo, vamos supor, formoterol e budesonida, por hipótese, né? E aí ele pode estar, ele tem tosse, ele tem expectoração, e aí como é que ele respondeu? Ele continua exacerbando? Talvez fosse interessante a gente adicionar um outro broncodilatador, né, para você, então, fazer. Porque, às vezes, muitas vezes, nos chegam usando uma terapia dupla, né, né, até algumas herdadas da asma. Esse é o cotidiano que a gente recebe, né? E aí você pode migrar para uma terapia tripla, já tendo ele iniciado uma terapia dupla. Ou não. Às vezes ele está usando aquilo por um erro de abordagem original, porque ele, de fato, não exacerbava tanto, ele tinha um DPOC, o cara mandou lá corticóide, coisa como se fosse asma brônquica. E aí você eu tenho alguns, todos nós temos, né? Você faz um step-down do corticóide, faz associação de dupla broncodilatação e o paciente se controla. Mas isso aí é sempre uma outra possibilidade. E avançando um pouco, né? Então, se ele vem nessa circunstância e continua exacerbando, eu associo um outro broncodilatador de uma outra classe daquele que ele está utilizando, né? Então, estaremos atendendo plenamente, né? Às vezes acontece uma outra condição, é que a pessoa tem muita falta de ar, muita dispneia, né? Então, esse paciente, esses são candidatos à terapia dupla, né? Porque certamente você vai estar minimizando aquele que mais impacta na vida dele. Tem pouca expectoração, então aí você fica com uma dupla e, eventualmente, em certas circunstâncias, né, você pode, numa condição qualquer, né, rever essa sua disposição se por acaso mudar o perfil. Então, de modo geral, eu abordo com essas características, né? É um pouco assim flutuante. Eu não sei se agora, mas mais recentemente, pelo fato de ter um perfil inflamatório, que é disso que nós estamos falando, né? O perfil inflamatório do DPOC é neutrofílico, né? Então, o estado da arte nos aponta para isso, né? Mas parece que existe, né, alguns dados que nos informam que isso, embora presente, né,
pode ser também uma combinação com uma inflamação TH2 um pouco mais alto, né? Não está proibido, ele pode ter. Se isso responde a alguma questão ou outra, inapercepta até agora, que faz com que ele se comporte assim, não sabemos. Mas o fato é que isso, de fato, existe. Da mesma forma que, mudando para asma, exemplo do nosso presidente fez há pouco tempo atrás, aqui nas nossas conversas, que você tem dominantemente a asma TH2, mas já existe lá aquelas TH2 paucibacilar ou neutrofílica, né? Então nós temos que estar com uma mente aberta para poder analisar essas possibilidades, o que nós queremos é o benefício do paciente e controlar a sua condição clínica. E nesse sentido, não é, mais recentemente, se houve alguns avanços, né, e tem muitos estudos, na tentativa de imunobiológicos para minimizar esses impactos, né? E também imunobiológicos para inflamação neutrofílica, interleucina tem algumas coisas que estão em andamento, porque é uma doença, de uma certa forma, do ponto de vista de imunobiológicos, ainda órfã, né? Correto. E quando é que está contraindicado o uso do corticoide inalável no paciente com DPOC? Essa é uma boa discussão, né? Então, assim, por efeito de classe, os corticoides inalados, eles diminuem a capacidade fagocítica do macrófago. Isso é ponto pacífico. Isso foi primeira vez observado e descrito num estudo TORCH, né, em que se utilizou doses altas de corticoide, à época era fluticasona, não o furato, mas o propionato de fluticasona o salmeterol, na ocasião, em doses altas e tudo mais. Então, se observou que esses pacientes com doses mais altas faziam mais pneumonias do que outros, né? Então, embora nesse estudo, nós participamos desse estudo lá no Fundão, incluímos bastante pacientes, as epidemias não fossem graves, mas elas ocorreram. E depois vários estudos vieram comparando esse corticoide com a budesonida e com outros, né? Então, acontece mais do que aqueles que não utilizam. É um fator, portanto, de classe. Então, se eu estou usando um paciente com corticoide com o objetivo, né, de evitar as exacerbações, devemos dizer aqui a todos que nos acompanham, certamente boa parte deles sabe, as pneumonias não são exacerbações como nós a consideramos no DPOC. É uma condição clínica que ocorreu naquele paciente, né? Então, se ele tem mais de duas pneumonias, eu tenho que, por dever de ofício, rever essa prescrição, porque eu estou aumentando o risco dessa condição, que também não é indene. E como nós sabemos, as exacerbações dos pacientes com DPOC têm implicações, inclusive cardiovasculares, etc. Então a gente tem que olhar com cuidado. Então, nessas circunstâncias, eu vou repensar, né, vou discutir com o paciente sobre o que fazer, e aí, eventualmente, nós temos algumas coisas que podem nos ajudar, né? Se ele vai ter aí um macrolídeo, que possa eventualmente ajudar, ou um derivado da fosfodiesterase, que pode eventualmente ajudar, porque são produtos, né, que não são o tronco da árvore do tratamento do DPOC, mas são galhos que podem, nessas circunstâncias, beneficiar, né, um paciente especificamente em relação a isso. Professor, e no começo houve essas terapias tríplices, né, com 2 broncodilatadores e um corticóide, a gente fazia isso de forma aberta, mas foram surgindo aí no mercado dispositivos que já têm os 3 medicamentos num só. Quais são os que a gente tem disponível hoje aí para usar? Olha, isso também representa um avanço, né? Em que sentido? De facilidade posológica, né? Então, alguns 1 vez ao dia, outros 2 vezes ao dia, por características de suas moléculas, por modificações galênicas, e que fazem com que façamos isso, né? Quero dizer, e compartilhar com os colegas, que tem, às vezes, quando você muda, eu vou chegar à tua pergunta, muda o tempo de uso, o intervalo de uso dos medicamentos, o paciente, às vezes, me pergunta por quê e tal, e fica um pouco ansioso em relação a você sair de 2 vezes ao dia para 1 vez ao dia por medo.
por ansiedade. Então, a gente precisa realmente explicar bastante bem que isso pode significar um avanço e tudo mais, mas é uma condição que não podemos deixar de responder e explicar detalhadamente. Então, nós temos aí a associação do vilanterol, do ubiclidínio e da fluticasona, que é oferecido num dispositivo chamado Ellipta, que, como já foi dito, é um dispositivo friendly, amigável, né? E se utiliza, se usa uma vez ao dia. As dosagens são semelhantes, não tem uma dose a mais ou a menos, são estándar nesse dispositivo, né? Temos também uma associação tripla em outros dispositivos, digamos assim, né? Que são oferecidos, propelidos não por gás freon, mas por uma névoa com outras características, né? E que tem aí associação de budesonida, num dos grupos, né? Glicopirrone. Glicopirrone, formoterol e budesonida. E budesonida. Então, esse é um. E tem um outro que usa a beclometasona, né? Também em dispositivos pressurizados, MDI, né? Também glicopirrone, formoterol. A beclometasona é o outro corticoide, né? Então, temos que ver isso em todos os dois últimos são de dupla aspiração, né? Aspiram a primeira vez, aspiram a segunda vez, né? Eu me lembro de um colega nosso, até pediatra, que uma ocasião falou assim: eu gosto muito dos remédios que se usam 2 vezes, porque se a primeira não passa, a segunda vai passar, né? Tem uma garantia adicional. É claro. Ele brincava com isso, que pelo menos uma deve talvez produzir algum efeito, né? Então, é o que temos aí no mercado, né? Essas condições, né, também nos relevam, não é o tema aqui da nossa discussão, mas assim, quando você exacerba, não é? Tem alguns desses dispositivos que são mais facilmente possíveis de serem utilizados pelas traqueias ou pelas bombinhas de aspiração que se usam em terapia intensiva. Digamos assim, um terreno mais específico, né? E que pode ajudar. A pessoa teve uma exacerbação ou teve uma outra coisa qualquer, você pode oferecer dessa maneira, ao contrário do outro. Mas em relação não mais agora a tripla associação, mas ainda a dupla, eu volto àquela condição que o Leonardo ainda há pouco nos chamou a atenção em relação à névoa em que o dispositivo Respimate fornece. Há trabalhos disponíveis, né, alguns deles feitos pela própria indústria, né, em que no pós-alta, né, alguns pacientes não têm aquela força inspiratória necessária para que pudesse chegar as partículas aonde elas possam produzir os seus efeitos, né? E no caso do DPOC é importante que as partículas cheguem aonde o fenômeno está ocorrendo, que são nas pequenas vias aéreas. Então, isso teria uma facilidade adicional quando comparado com outros em relação à força inspiratória, né? Então, é um dado que nós aqui, num evento como esse, né, nós temos também que mencionar, né, que há dados nessa situação. E uma outra coisa que também temos que mencionar é que os pacientes, depois que exacerbam, né, quanto mais precocemente você utiliza a medicação, se ele ainda não estivesse utilizando, você pode estar protegendo ele. Me refiro ao quê? Se ele exacerbou, muito provavelmente, ou tem muita chance, né, de ser um exacerbador. Quanto mais exacerbador, bom exacerbador será. Como também está aí publicado, e muitas vezes esses pacientes se repetem assim, né? Então, quanto mais precocemente você utilizar a terapia tripla para esses pacientes, poderá lhe reservar um prognóstico um pouco melhor. Eu acho que isso é importante até para o colega que está assistindo a gente, que trabalha em pronto-socorro, em emergência no hospital, né? Não, agora você está melhor da tua crise, procura seu pneumologista, e às vezes o paciente vai demorar, né, por diversas razões, a procurar. Se ele já sai do pronto-socorro com um tratamento adequado, isso já diminui a chance dele ter uma nova exacerbação depois. Muitas vezes, não é, Renato e Léo, o paciente ele não sabe que tem DPOC.
Ele chegou lá na emergência passando mal, com falta de ar, com isso e aquilo, então os colegas atendem e veem que... Então, esses não titubeiem. Se ele tem DPOC, além de recomendar procurar os pneumologistas, né, o seu médico, o seu clínico, fazer a prescrição e já orientar. E muitas vezes exercer já naquele primeiro momento, olha, pare de fumar. Isso é muito importante para você. Não devemos desperdiçar a oportunidade de interagir desse ponto de vista em relação à exposição a esse fator que tanto mal faz à humanidade, que é o tabagismo. Um outro recado, então, o uso de corticoide oral até é utilizado no tratamento de uma crise de DPOC, de enfisema, mas não tem mais espaço para ser usado regularmente no tratamento dessa doença. Traz mais prejuízos do que benefícios. Hoje a gente tem recursos que nós estamos abordando no nosso podcast, né, nesse episódio DPOC, episódio 14, e que são cientificamente, como tem comprovação científica de que são muito mais benéficos e resultam muito melhor no tratamento da DPOC. Tem diferença nessas terapias tríplices? Escolher uma, escolher outra, você já abordou um pouco, mas quais as vantagens e desvantagens de cada uma delas? Eu vou estar medicando bem o paciente, independente da que eu selecionar, trafega mais pelo dispositivo inalatório, como você começou a comentar? Pois é, essa é uma decisão que não tem uma resposta para todos, né? Para todos os pacientes, quero dizer, né? Depende muito assim, da experiência do profissional médico e da forma com que ele compartilhou essas informações com o cliente, né? Para que ele possa usar de maneira adequada. Então, assim, modificações substantivas, Renato e Léo, eu não vejo exatamente. Entendeu? Penso assim também. Tem algumas vantagens, né? Uma vez ao dia, outro pode ser assim, pode ser assado, mas são questões adjetivas, né? Que têm que ser adaptados a cada um, né? Eu acho que é importante que nós tenhamos essa pluralidade de possibilidades, para que a gente possa melhor escolher o que for melhor para ele, né? Então, e que quisera que nós pudéssemos ter todas essas possibilidades no Sistema Único de Saúde, para que você possa adaptar, usa isso, não aquilo, é melhor esse do que aquilo. Até temos, né, no Sistema Único, para um percentual de pacientes mais graves com a função pulmonar um pouco mais comprometida. A custo também de uma burocracia que em meio ao nosso dia a dia... Faço aqui um comentário, presidente, é o seguinte, a gente espera os pacientes ficarem graves para a gente poder dar o remédio, né? Então é uma questão que eu levanto, aquele FF1 menor que 50%, né, o chute já desceu a ladeira, né? Então, nós deveríamos ter a possibilidade de medicá-los de forma adequada antes deles ficarem nessa situação. Então, nós só vamos tratar os mais graves. Eles podem não chegar a ser tão graves se nós o tratássemos anteriormente. É igual você impedir o tratamento do diabético e vai tratar... Não, só vamos mandar isso, só vamos amputar, que não pode esperar a complicação para poder fazer. Só quando a glicose estiver 700. Não dá. Mas estamos em negociações. Né? Não, eu sei, eu estou apenas exaltando essa necessidade. Todos na mesma torcida. É necessidade de a gente dar um diagnóstico mais precoce também para a doença, né? Não esperar o paciente chegar naquele estágio que até o aluno do 4º ano dá o diagnóstico ali, né? A gente diagnosticar antes para tratar nessas fases. Perfeito. Mas se o paciente chega nessa fase tardia, que ele já tem uma destruição de parênquima significativa, alvéolos destruídos, brônquios fechados, e que você faz a tripla terapia e o paciente persiste sintomático ou persiste exacerbando, que medicações adicionais a gente pode fazer uso para tentar ajudar? Assim, em termos de medicações, nós mencionamos aí ainda há pouco, né? Algumas delas a gente pode considerar, né? Então, os macrolídeos, para utilizar umas, que função tem os macrolídeos? Os macrolídeos são um imunomodulador, né? Utilizado com essa função em bronquiectasias, aqui e acolá, né? E ele, por esse efeito imunomodulador, utilizado 3 vezes por semana, ele pode minimizar, né? E tem estudos comprovados de longo prazo mostrando que isso acontece. Agora, os macrolídicos não são água doce, né? Como diz o outro, né? Tem efeitos ligados à audição,
né, as alterações eletrocardiográficas, né, e a infecção por Clostridium difficile. Então, a gente tem que... Mas alguns pacientes se beneficiam e exacerbam menos. Isso é um dado de realidade. A gente pode, aqueles pacientes que estão infectados repetidamente e estão usando a terapia tripla e não está se conseguindo, é uma alternativa a ser considerada. Da mesma forma, o Roflumilast, né, que tem no seu desenho original, naqueles pacientes bronquíticos, eventualmente eosinofílicos, né, ele consegue reduzir a chance de exacerbação num determinado percentual. Né. Tem os seus efeitos indesejáveis, uma certa diarreia, a pessoa perde peso, enfim, mas está disponível para a gente poder utilizar. Né. E como eu mencionei aí de passagem, né, tem os imunobiológicos. Né. Os imunobiológicos, esses que estão no mercado e que já apresentaram estudos que conseguiu reduzir a chance de exacerbação, é o Dupilumab, né, que tem as suas indicações, conforme mencionamos um pouco atrás, né, de ter que ter um determinado número de eosinófilos, ter exacerbados e tal, e parece trazer, de fato, um benefício para esse grupo específico de pacientes. Outros imunobiológicos desenvolvidos originalmente para asma brônquica não conseguiram, até aqui, esses efeitos demonstrados pelo Dupilumab. Né? Mas os trabalhos estão em andamento. Né? Praticamente em todos eles há estudos aí procurando obter esse benefício. É um caminho. Né? E um pouco além, não é disso, né? Dependendo do perfil do paciente, não digo aí tanto exatamente exacerbador, mas se ele é um enfisematoso puro, né? E que ele tem uma piora por outras razões, e não sei se cabe aqui, porque nossa conversa é sobre tratamento farmacológico, né? De outras alternativas, que variam desde a cirurgia redutora de volume, como tratamento endoscópico do enfisema, daqueles que bem selecionados, que não pode ter os poros de Kohn e Lambert para poder se beneficiar das válvulas endobrônquicas unidirecionais. Né? E nesse caminho tem muita coisa acontecendo. Você, com vapor, você fechar aquela área comprometida. Né? Então, é um caminho em andamento. Normalmente, isso melhora os sintomas dos pacientes, né? A doença não acaba. Né? E tem sido utilizado muito como ponte. Ponte para quê? Ponte para, eventualmente, o transplante, que muitos pacientes com DPOC poderão se beneficiar. Mas devo dizer também que com o tratamento farmacológico mais moderno, essas alternativas, uma fisioterapia, uma reabilitação, né, as indicações do DPOC, que é um dos mais frequentes listados para transplante, têm diminuído. Né, tem diminuído e a fibrose pulmonar e outras condições têm assumido aí características. Então, para os casos mais graves, a gente tem isso aí no cenário. Né? Não sei se respondi aí a tua pergunta. Antes ainda de fazer esse upgrade de medicações, eu sei que vocês sabem, né, mas é importante ressaltar, primeiro, às vezes, um ajuste no mecanismo inalatório, porque com spray, nas terapias triplas, a maioria estão disponibilizados em forma de spray. É um mecanismo de mais Sierra. Então, não esquecer do espaçador antes de modificar a terapia, talvez. E tem muito paciente com DPOC em enfisema pulmonar que segue fumando. Às vezes nos oculta por constrangimento, porque não tem esperança de interromper o tabagismo, porque já está doente mesmo e não há alternativa, pensa ele, porque tem depressão, a prevalência de depressão entre os portadores de DPOC é mais elevada do que na população geral, e o médico às vezes não aborda a questão do tabagismo ou não segue abordando consulta após consulta. Então, orientá-los a adotar, acolher, dar esperança, explicar o mecanismo de dependência e dizer que há alternativa e que, se interromper o tabagismo, vai beneficiá-lo mais do que tudo no tratamento da DPOC, é algo que nunca pode ser esquecido. E um outro aspecto que eu acho importante, assim, além desse de estar cuidando se ele de fato está usando a medicação, são as comorbidades, que às vezes nos atrapalham na condução do caso clínico. Ele pode ter refluxo, ele pode ter insuficiência cardíaca, ele
está descompensado por outras razões. Você chamou bem a atenção da depressão, que é um dado muito importante. Pacientes deprimidos, eles exacerbam mais, eles morrem mais. Né? Temos que estar atentos a essas condições. Né? E uma outra muito importante é da atividade física. Né? Você estimular que ele faça atividade física, porque muitas vezes os pacientes nos chegam e falam assim, doutor, eu estou me cansando, como os medicamentos não estão funcionando. Aí você faz a prova de função pulmonar, está igual. Né? Então, por quê? Ele perdeu massa muscular, porque os pacientes com DPOC, eles são sarcopênicos, muitas vezes, aqui, principalmente os mais graves, né? E como se cansam muito, não fazem exercício. E como eles não fazem exercício, eles perdem massa muscular. Então, para cumprir as mesmas metas, ele se cansa muito mais e acha que é do remédio. Não. Então, é importante salientar esse aspecto, né? Porque, e saber que fazer exercício, a pessoa sofre. O Usain Bolt, quando chega ao final dos 100 metros rasos, ele está dispineico. Por quê? Porque ele fez um esforço enorme para poder cumprir aquela... É assim, só que o pano de corte para o paciente com DPOC é um pouco menor. Né? Então ele vai e não deve ser utilizado nessa circunstância porque teve falta de ar, porque fez exercício, de usar broncodilatador de resgate. Porque ele está cansado, porque ele fez um esforço. Então ele deve se broncodilatar antes de fazer o exercício, mas saber que isso ele parando, ele vai melhorar. É muito importante o estímulo da atividade física para todas as pessoas, de um modo geral, e para o DPOC de forma particular. Já dizia meu avô Rui, quem não anda, desanda. Muito bom, sábio. Você fala um pouquinho das vacinas. A gente vai ter um podcast no futuro falando sobre vacinas, mas fala um pouquinho da importância das vacinas e quais para o portador de DPOC. Assim, como nós dissemos aqui, né, todos nós, né, a exacerbação é uma coisa muito importante na vida desses pacientes. Né? E boa parte das exacerbações são causadas por infecções. Né? Infecções virais, que depois podem secundariamente ser colonizadas por infecções bacterianas também. Né? Então, é importante que todo paciente a bula. Né? Tem que parar de fumar, e tal, usar medicamento e fazer as vacinas. A vacina sazonal da gripe, só tem que fazer no outono para prevenir de onde circulam os micro-organismos no inverno. Tomar as vacinas do Covid, aquelas que estão chegando nesse momento. Por quê? Porque é uma infecção respiratória, né, um vírus importante, né, e que podemos proteger ou minimizar os seus efeitos. Devemos fazer também a recomendação das diretrizes, inclusive internacionais, né, da vacina contra a coqueluche. Né? Devemos fazer a celular. Normalmente a gente faz a tríplice, a tetanus quando criança, mas ninguém faz o reforço. Então nós devemos oferecer essa possibilidade aos pacientes com DPOC. Devemos vacinar também, em nível de evidência D, né, as vacinas antipneumocócicas. Né? Tem de dois tipos. Né? Hoje nós temos as vacinas, né, que temos até pouco tempo, né, a pneumo 23, que é uma metodologia uma tecnologia específica e que muitas vezes precisa de um reforço a cada 5 anos. E tem uma outra metodologia, um pouco mais duradoura, que vai incorporando progressivamente sorotipos, né, que recebe o nome de Prevenar, antipneumocócica, né, e que eu acho que... Conjugadas, né, e que devem ser plenamente utilizados. E mais recentemente, né, a vacina antivírus sincicial respiratório. Né? Isso também eu acho da maior importância, esse é um vírus que circula o ano inteiro, né, e que os dados até aqui demonstram que ele é capaz de proteger, né, os pacientes, as pessoas de um modo geral, e o DPOC de um modo particular, né, contra essa possibilidade de minimizar os seus efeitos. Então, acho que faz parte da bula. Né? Temos que usar essas medicações de rotina. E vacina contra herpes? Eu não preciso vacina contra herpes para pacientes que têm DPOC. Gente, a dor é muito intensa. E por vezes, é perene. A doença passa e a dor segue. E tudo que o paciente com DPOC não precisa é ter dor torácica crônica com uma competência respiratória que já não é a ideal, né? Então também fiquei convencido adicionalmente. Não, mas acho que é importante, quer dizer, eu acho que janela de oportunidade, né?
As vacinas têm sido discutidas muito. Até alguns anos, muitos anos atrás, a gente achava que vacina era para criança. Né? Hoje já vemos que isso é visto de outra maneira. Estou muito bem, você lembrou, né? Ele estava aqui no meu portfólio, mas a dificuldade de fixar fatos recentes acabou, né? Mas eu acho que temos todos que usar. Eu, inclusive, já fiz essas vacinas todas que acabo de dizer. Muito do esforço a gente faz para evitar os riscos futuros, né, e as exacerbações. A gente sabe o quão grave podem ser as exacerbações, né? Um paciente que exacerba grave, né, aquela exacerbação que leva à internação, 50% vão ter morrido em 3,6 anos, né, segundo aí as curvas de Kaplan-Meier, né? Não só os medicamentos, broncodilatadores e corticoides inalados, diminuem a exacerbação, mas as vacinas também, né? Se ele não ter infecção pneumocócica, infecção por influenza, infecção por Covid e todos esses demais agentes que a gente mencionou, a gente diminui também a probabilidade dele ter uma exacerbação no futuro. Pois bem, então vamos começar a encerrar. Eu quero agradecer ao Dr. Carlos Henrique Boschkevich, que é o coordenador do nosso departamento de cirurgia torácica e é também o chefe da nossa revista Pulmão, editor-chefe da nossa revista Pulmão RJ, que tem um número proximamente lançado. E vou devolver a palavra ao nosso convidado, professor Alexandre. Muito obrigado por sua presença de coração. E se suas considerações finais ou preenchimento de alguma lacuna que a gente tenha deixado aqui no nosso bate-papo. Eu que agradeço o convite, a confiança. Foi um encontro bastante agradável, né? Acredito que tenhamos tido a possibilidade de discutir os aspectos assim, mais relevantes no que diz respeito ao tratamento do DPOC. Só deixamos uma pequena lacuna, que eu acho que foi uma gentileza aqui do presidente, do Renato, né, de que nós podemos também tratar aqueles pacientes com deficiência de alfa-1 antitripsina com reposição, né? Não é uma coisa não muito frequente, né? E existem várias possibilidades de você recuperar, não é, esse plasma, vamos dizer assim, para poder oferecer para os pacientes, mas é mais importante, em todos os pacientes com DPOC, nós dosarmos a alfa-1 antitripsina, que corre na eletroforese de proteína na fração alfa. Mas o mais importante é para que os seus descendentes façam o teste, né, precocemente, para que eles não possam vir a adoecer. Obrigado a vocês pela atenção. Excelente, bem lembrado. Renato, faça as honras então do encerramento do nosso episódio 14 do podcast do Pulmão. Muito obrigado, professor Alexandre, aí, por brindar a gente aí com o seu conhecimento, estar participando da gente aqui nesse nosso episódio 14. Obrigado você, espectador, nosso público que está aí sempre com a gente, nos acompanhando, fazendo seus comentários. E dia 2 de julho teremos um próximo episódio, todo dia 2 aí, dando continuidade aos nossos temas da pneumologia. Vejo você no próximo. Até lá! Tchau!